Facilidade e agilidade na resolução de problemas jurídicos. Este é um dos papéis da CANAMA, Câmara Nacional de Mediação e Arbitragens Associados. E hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Cristiano Medina da Rocha, que vai nos falar um pouquinho sobre a CANAMA. O que é a CANAMA? A CANAMA é uma instituição arbitral de caráter privado, isso é extremamente importante deixar claro, que somos uma empresa de caráter privado, que tem por finalidade resolver conflitos que estejam envolvidos direitos patrimoniais disponíveis. Pois é, no bate-papo de hoje nós vamos saber tudo sobre este inédito, inovador sistema aí que facilitará, sem sombra de dúvida, os serviços, a sua necessidade aí junto ao judiciário, né, para a resolução de vários problemas. E vamos logo direto ao assunto. O que é, doutor Cristiano, o que é arbitragem? A arbitragem é um sistema onde as partes conflitantes elas podem resolver o conflito, o litígio, sem procurar o poder judiciário, em virtude da autonomia de vontades. Por isso que é importante também deixar bem claro que a arbitragem ela somente é possível nos casos de direitos patrimoniais disponíveis. Agora, existe a mediação e existe a arbitragem. Qual a diferença? Pois bem, Zig. A mediação é um procedimento onde as próprias partes elas acabam resolvendo o conflito, resolvendo o litígio, por meio do auxílio de um mediador. A conciliação é um procedimento diferenciado, é um passo além da mediação. Então, na verdade, na conciliação, as partes elas acabam expondo os seus pontos de vistas e, na verdade, o conciliador ele acaba propondo a melhor solução. E a arbitragem já é um procedimento posterior. Na arbitragem, o árbitro ele figura como se fosse um juiz privado. Ele, naquele momento, ele acaba tendo o poder de jurisdição. Ele acaba tendo o poder de dizer o direito àquele caso concreto. Então, na verdade, ele vai colher todas as provas e, ao final, ele vai acabar prolatando uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral, ela produz efeitos vinculantes. Ela acaba vinculando depois as questões relacionadas ao poder judiciário. Então, a sentença do árbitro, ela vincula o poder judiciário. Desde que, obviamente, o procedimento ele siga os moldes da lei da arbitragem, que foi instituída aqui no nosso país em 96. Então, existem procedimentos a serem seguidos, desde que o árbitro, a Câmara, desde que ela siga todos esses procedimentos, na verdade, a sentença desse árbitro, ela faz coisa julgada. Estamos aqui com o doutor Cristiano Medina da Rocha, ele que é aqui da CANAMA, está nos falando sobre um assunto muito interessante. Doutor, quais as áreas em que se pode usar a arbitragem? A arbitragem ela pode ser utilizada sempre que estiver vinculado direito patrimonial disponível. Então, a título de exemplo, a arbitragem ela pode ser utilizada no direito imobiliário, isso é algo que devemos aqui ressaltar. Porque, na verdade, hoje, Zig, eu como advogado posso falar para os nossos telespectadores que hoje, muitas vezes, o advogado ele acaba ganhando um processo no ramo imobiliário, como, por exemplo, um despejo, e acaba perdendo o cliente. Por que ele ganha o processo e acaba perdendo o cliente? Porque a justiça ela é extremamente morosa. Então, o processo de conhecimento ele acaba demorando aí anos, depois temos ainda a questão do processo de execução e o cliente ele fica insatisfeito, porque, infelizmente, hoje o nosso Poder Judiciário ele é extremamente moroso e acaba não dando a prestação jurisdicional como deveria ser. Então, na verdade, no ramo imobiliário, por exemplo, pegando aqui a título de exemplo, a questão do processo de conhecimento ele é solucionado no máximo em 180 dias, de acordo com a lei. Mas, com certeza, em um mês, soluciona-se a questão do conflito. E depois, aquele que obteve a sentença arbitral favorável, ele vai apenas executar lá no âmbito do Poder Judiciário. Então, pode ser utilizado no direito imobiliário, no direito contratual, societário, como também no direito trabalhista. Muitas vezes se questiona, mas doutor, não pode ser depois questionado, o reclamante ele não pode depois buscar o Poder Judiciário querendo entrar novamente com uma reclamação trabalhista? Inúmeras são as jurisprudências, e isso meio que se pacificou já no nosso país, que se o procedimento arbitral ele seguir os moldes da lei,
aquela decisão do árbitro faz coisa julgada no Poder Judiciário. Então não haveria mais a possibilidade de buscar, o reclamante ou quem quer que seja, de buscar novamente a prestação jurisdicional. Na verdade, também é muito importante frisarmos aqui que a CANAMA ela está sendo procurada até mesmo por reclamantes. Então o reclamante ele acaba buscando a CANAMA para tentar agilizar ali o acordo com o reclamado. Então temos aqui muitos casos de reclamantes que buscam também os nossos serviços. Então contratual, societário, trabalhista, comercial, em resumo, tudo que envolver direito patrimonial disponível, a CANAMA, como também todas as outras instituições arbitrais, elas podem estar atuando. A arbitragem hoje no nosso país é algo que ainda não é tão difundido, mas é uma lei de 96, mas é uma prática comum em outros países. O senhor acredita que isso tenha revolucionado o sistema jurídico do país, judicial? Essa criação da lei, em que facilita, o senhor já disse, né, que agilizou muitos dos processos, mas o que provocou no mercado, vamos dizer assim? Infelizmente, Zig, ainda esse procedimento ele não é difundido. As pessoas ainda têm um certo preconceito com relação à arbitragem porque não conhecem o procedimento. Então, na verdade, é um procedimento que traz, sim, celeridade ao processo, é um procedimento que traz economia, porque a parte ela vai ter que bancar custas judiciais e, com certeza, no procedimento arbitral, vai ser um procedimento mais célere, um procedimento econômico, um procedimento sigiloso. Primamos aqui pelo sigilo, o que ocorre aqui dentro da CANAMA é feito de portas fechadas, e o árbitro que vai figurar aqui, no primeiro momento talvez como mediador, depois como conciliador, depois como árbitro, ele deve sim estar imbuído da prestação jurisdicional. Ele deve estar imbuído do quê? Dos mesmos limites que o magistrado tem. Então ele deve. Mas, olha, não fala tudo de uma vez, porque a gente quer saber detalhe a detalhe. Eu quero saber justamente quem é esse árbitro. Quem é o árbitro nesse sistema? Perfeito. A lei ela é clara nesse sentido. A lei diz que o árbitro pode ser qualquer pessoa que as partes acabem elencando. Então, a parte ela pode indicar o árbitro. Como também temos aqui o nosso rol de árbitros na CANAMA. Pessoas de moral ilibada, pessoas técnicas em determinadas áreas. Muitas vezes pergunta-se, mas o árbitro ele precisa ter cursado o curso de direito, ele precisa ser um bacharel em direito? Não necessariamente. O árbitro ele precisa ser técnico naquela questão que ele vai participar, naquela questão que ele vai julgar. Então, muitas vezes, o técnico, o engenheiro, ele pode ser um árbitro, o médico, ele pode ser um árbitro, como qualquer outro profissional. Essa lei é importante também, Zig, nesse sentido, porque ela abriu um campo de trabalho muito grande para inúmeros profissionais aqui do nosso país.